quando nós nos referimos a soluções, nós estamos falando de misturas homogêneas, correto? Então, de uma forma geral, o nosso foco aqui da disciplina, que é a água, né, o estudo da química e da qualidade da água, nós já estamos trabalhando com soluções, né? Uma vez que a água, de forma geral, né, nós estamos trabalhando com água de rio, de mar, água da torneira, enfim. A água, ela é uma mistura de diversas coisas, né? Ela não é apenas moléculas de H2O. Então, só que nessa parte específica, existem algumas coisas que eu quero trazer para vocês. A primeira é porque nós precisamos reconhecer e saber identificar as concentrações que nós já estamos trabalhando desde o início do semestre, né? Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com salinidade, lá com equipamento, com refratômetro, o que nós víamos? Qual era a unidade de medida? Partes por mil, né? Nós detectamos a concentração da salinidade em águas do rio, do mar, né? E nós obtínhamos esse valor em partes por mil. Poderia ser em porcentagem, poderia ser em gramas por litro, enfim, diversas unidades que estão se referindo a uma mesma coisa. Nesse caso, salinidade, essa unidade, esse valor, está se referindo a quê? A quantidade de sal na água, né? O que seria essa concentração de uma forma mais ampla? A concentração é a quantidade do que nós chamamos de soluto, que é aquilo que existe em menor quantidade dentro dessa mistura homogênea, presente em uma determinada quantidade de solvente ou solução. Então, uma mistura, uma solução, ela é composta por soluto e solvente, tá? Soluto é o que existe em menor quantidade e solvente em maior quantidade. Então, o que nós fizemos até agora na disciplina, o solvente da nossa solução é a água e o soluto, se estamos tratando de salinidade, é o sal, são os sais, né, presente. Se estamos falando de quantidade de oxigênio dissolvido, o nosso soluto é o oxigênio, tá bom? Então, isso é só para ficar bem claro essa terminologia, tá? Soluto e solvente. E no caso do oxigênio dissolvido, por exemplo, nós determinamos em miligramas por litro, mas pode ser em porcentagem também. Então, aqui tem algumas opções de concentrações em que nós podemos fornecer essas informações que estamos obtendo, certo? E outras também, tá? Então, aqui, segundo as legislações, né, da quantidade máxima de vários compostos, aqui tem uma lista, mas essa lista é muito maior, a quantidade máxima de cada composto que pode ser encontrado num corpo de água, né, seja numa água da torneira, e vai depender, né, para cada tipo de água, se é água para consumo humano, se é água para lazer, se é água para pesca, enfim, cada uma dessas águas tem legislações específicas, né, e por exemplo aqui, ó, a quantidade de cianeto é extremamente tóxico, está dizendo na legislação que essa quantidade máxima permitida é 0,005 miligramas por litro. Então, consequentemente, nós precisamos de um método, né, que determine cianeto e nós precisamos obter a quantidade em miligramas por litro para poder comparar com a legislação e ver se está de acordo ou não, né? Então, poderia ser também porcentagem, em gramas por litro e outras unidades. Então, essa é uma dos primeiros pontos que eu queria falar para vocês da importância de nós estarmos e de nós conseguirmos identificar e trabalhar as unidades de concentração, tá bom? Então, uma delas é essa. A outra é quando nós precisamos preparar soluções num laboratório para poder, então, com essas soluções, determinar os parâmetros de qualidade da água. Muitas vezes eu vou precisar preparar soluções em concentrações desse tipo, mol por litro.
tá? Então, porcentagem, gramas por litro, vocês podem encontrar esses valores de concentração, essas unidades de concentração, em medicamentos, em produtos em que pessoas comuns, né, têm acesso, certo? Você não vai encontrar um medicamento e nele, ou num alimento, né, em que estará contida essa unidade aqui, em mol por litro, certo? Uma pessoa que não estuda a química, ela não sabe o que é isso, certo? Mas quando nós somos os responsáveis, os profissionais responsáveis por desenvolver determinados materiais ou por analisar, por exemplo, se formos os responsáveis no controle de qualidade de determinados alimentos, né? Nós precisamos seguir metodologias específicas e dentro dessa metodologia, muitas vezes nós precisamos preparar soluções com concentrações nessa unidade aqui, tá? Então, isso para profissionais e para nós que estamos estudando é importante. Outro ponto importante e que é de onde iremos partir, dada a situação que nos encontramos, tá, nesse momento, é preparar soluções no laboratório, tá? Então, nós estaríamos indo para o laboratório para preparar algumas soluções. E agora, os vídeos que estarão disponíveis para vocês junto com este é o preparo de duas soluções, uma delas o álcool 70% e outra uma solução a partir da água sanitária, né? Ambas as soluções apresentam extrema utilidade nesse momento, né? Então, nós estaremos preparando soluções a partir de um método que nós chamamos de diluição, correto? Então, esse foi um vídeo apenas introdutório, né, para que vocês possam agora olhar e acompanhar os experimentos que estaremos compartilhando com vocês nos próximos vídeos.